e ela falou sobre reunião como essa que o Senhor batiza, e eu lembrei da minha avó. A minha avó, ela é da Igreja Batista, assim como eu também, nasci na Igreja Batista, só que teve uma época da vida dela que ela começou a frequentar a Tarde da Bênção, quando tinha, né? Tem muitos anos, né, que tinha. E ela foi batizada com o Espírito Santo numa Tarde da Bênção, aqui na Assembleia de Deus. E eu lembrei, então, o Senhor pode agir, né? Nas nossas vidas, não importa o lugar, né? Se Ele quiser fazer, Ele faz, assim como usar. Se Ele quiser me usar, Ele usa, se Ele não quiser, Ele também não usa. E Ele precisa de vasos dispostos, amém? Irmãs, eu quero ler com os irmãos em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Lucas 10, 25 ao 37. Amém? É a parábola do bom samaritano, uma passagem bem conhecida. O 25 diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastare, eu te pagarei quando voltar. Quando, pois, destes 3, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Irmãs, eu quero trazer um pouco, pequenas palavras de reflexão sobre esta passagem. E a primeira parte que eu entendo aqui é que nenhum de nós está nesta terra por acaso. Se você parar para pensar o quanto é complexo para ser concebido um feto no ventre de uma mulher, você começa a pensar o quanto você é especial, único e importante. É muito complexo, é delicado. Então nós não estamos nesta terra por um acaso. O Senhor, Ele nos escolheu e Ele tem um propósito específico para cada um de nós. Muitas pessoas têm o pensamento de que não é importante. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem alguém que tem esse tipo de pensamento, que não é importante, que não é especial. E na verdade não é assim. O Senhor, Ele nos criou por um propósito eterno. E nós nascemos para cumprir esse propósito. Lá em Jeremias 1,5 fala, que desde o ventre da sua mãe, Ele te escolheu. Então o Senhor, mesmo ainda que nós não tínhamos nada formado, o Senhor, Ele nos escolheu. E escolheu para quê? Para fazer a diferença nesta terra, fazer a diferença nas pessoas que estão à nossa volta. A palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus que nós somos o sal da terra. E lá vai especificar que o sal, ele serve o quê? Para fazer a diferença na comida. E se o sal não servir para isso, para nada serve. Então, irmãs,
as pessoas que estão na nossa volta também não passam na nossa vida por um acaso. Se nós estamos aqui hoje com esses irmãos, é porque o Senhor quis assim. O Senhor escolheu este lugar, o Senhor escolheu a pessoa que estaria ao seu lado. Então, nada passa em vão na nossa vida. Então, nós precisamos o quê? Buscar em Deus qual é este papel. Nós vimos aqui que um certo doutor da lei era alguém importante, era uma pessoa entendida da lei. Ele sabia muito bem o que a lei dizia. E ele perguntou para Jesus com uma forma de atentar, para poder descobrir alguma falha em Jesus. E ele pergunta: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus fala o quê? Mas o que está dizendo a lei? Porque Jesus sabia que ele já entendia da lei. E lá ele fala que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e depois amar ao próximo como a ti mesmo. E aí ele perguntou, ele com certeza já tinha algum tipo de entendimento sobre o que seria o próximo, mas ele ali naquele pensamento de tentar achar alguma falha em Jesus, ele perguntou, mas quem é o meu próximo? E ali Jesus contou essa história de um homem judeu, provavelmente, que foi assaltado. E ali o homem, naquela situação, muitas pessoas que eram de grande escalão, né? Um sacerdote, um levita, passaram de lado, mas um samaritano, e naquela época, os irmãos devem ter conhecimento, que os judeus e os samaritanos, eles eram de nacionalidades rivais, eles não se davam bem. Então, era meio que inadmissível que um samaritano estivesse no mesmo lugar com um samaritano junto com um judeu. E ali, o samaritano foi aquele que ajudou. Irmãs, eu trago assim, eu tive uma interpretação dessa parte no versículo 34, que fala assim, ó: e aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. Irmãos, eu percebi assim, que o samaritano, ele tinha o quê? Azeite e vinho. Então, ali, o samaritano tinha exatamente aquilo que aquele homem estava precisando naquele momento. Precisando de algo para curar a sua ferida. E eu tive essa interpretação de uma forma. Onde nós estamos, sempre tem alguém que precisa de algo. Seja no nosso trabalho, seja na igreja, ou seja na sua família, ou em qualquer tipo de lugar que nós estejamos. Sempre alguém precisa de algo. E eu tenho certeza que você é essa pessoa que tem o que ele necessita. Então nós precisamos ter na nossa mente aquilo que o Senhor quer nos usar. Nós podemos perceber, às vezes a pessoa que está do nosso lado é um pouco mais tímida, a gente é um pouco mais faladeira, eu sou faladeira, e às vezes você se encontra com uma pessoa que é tão diferente de você, mas às vezes é aquilo que a pessoa está precisando. Alguém que o fale, alguém que o incentive, alguém que o ajude, alguém que dê uma palavra de sabedoria, de ensino da palavra de Deus. Ou às vezes você encontra um companheiro que é um pouco mais faladeiro e você é um pouco mais calmo. E é isso que aquela pessoa está precisando, um pouco mais de calma, de paciência, né? De serenidade. Então, que nós possamos buscar em Deus aquilo que o Senhor quer te usar para abençoar as pessoas. Porque nós estamos aqui para isso, para ser usados pelo Senhor, para fazer a diferença na vida das pessoas. Porque se não for assim, não temos motivo para estarmos aqui. Porque foi para isso que o Senhor ele nos criou. Porque se todo o conhecimento que nós temos, um exemplo, eu fui nascida e criada dentro de um lar evangélico. Eu posso dizer assim que eu tenho um pouco de conhecimento da palavra. Mas todo o conhecimento que nós podemos adquirir em toda a nossa vida, se não houver a prática do conhecimento, ele não serve de nada. Então ali, o que Jesus quis nos ensinar com essa parábola? Sobre o amor, sobre amar. E o que eu aprendi com outros pregadores, que o amor, ele não é um sentimento.
E eu sempre achei que fosse. A minha vida inteira eu achei que o amor era um sentimento. Na verdade, não é. O amor, ele é uma atitude. Você decide amar. Não é porque a pessoa mereça ou porque a pessoa vai te retribuir, mas é uma decisão em Deus que você tem de amar aquela pessoa, mesmo que ela tenha feito algo que não te agrade. A decisão de amar alguém é uma ordenança do Senhor. Aquilo que Jesus colocou, amar ao teu próximo. Amar ao teu próximo é você se dispor a ajudá-lo, mesmo que ele não mereça de você, ou mesmo que ele não possa te oferecer alguma coisa em troca, mas é você amá-lo acima das dificuldades. Às vezes te machucou, às vezes te magoou, mas você decide amá-lo, decide ajudá-lo de acordo com aquilo que ele está necessitando. E nós precisamos entender sobre isso, porque uma vez eu ouvi o pastor falando que do que vale uma vida inteira na presença de Deus se no final a gente perder a nossa salvação. Então, não é um tempo de crente que determina a nossa salvação, e sim são as nossas atitudes, a decisão que nós temos de fazer o que é diferente, fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Será que nós estamos amando as pessoas? Será que estamos sendo o próximo? Fazendo aquilo que o Senhor tem nos ordenado? Porque eu tenho certeza que a nossa carne não quer amar o próximo. Eu falo isso não para vocês, eu falo para mim também. Porque é muito difícil você amar o próximo. Porque o próximo às vezes não colabora. O próximo às vezes é um pouco inconveniente. Mas e aí? Será que nós também às vezes não somos assim? É fácil a gente falar do outro, sendo que nós não colocamos no lugar dele também. Porque eu falo, às vezes, meu Deus do céu, acho que a pessoa que convive comigo, às vezes, tem que ir pro céu mesmo, porque eu sou difícil. Tem hora que mulher é assim mesmo, mulher principalmente, é um pouquinho difícil, né? Um pouquinho estressado, mas é assim mesmo. Então, nós temos que ter essa consciência de que o Senhor, Ele nos chamou para isso, para ser bênção na vida de alguém. Nós não estamos na terra apenas para sobreviver. Estamos aqui para cumprir um propósito, estamos aqui para fazer o nosso papel. E qual é esse? Aqui nós temos o nosso manual, o Senhor diz tudo o que nós precisamos. Porque se nós vivemos neste mundo apenas sobrevivendo, nós temos o perigo de viver no comodismo, naquele relacionamento superficial com Deus. E isso não é bom, porque acabamos acostumando com a vida aqui na terra, e isso não é o que o Senhor quer para nós. Nós temos que ser inconformados com essa vida aqui, na verdade. Temos que ser inconformados com as coisas que estão acontecendo e não achar que é comum, que é normal, que todo mundo faz, porque não é assim. O povo de Deus, ele não é daqui. Então, nada que é daqui é comum para nós. Enquanto nós nos sujeitarmos a viver um relacionamento anátimo com Deus, nós não vamos conseguir alcançar a plenitude da presença de Deus, para que possamos viver uma vida completa e passar neste teste aqui na terra para podermos morar no céu. Então, amar as pessoas é uma decisão que nós temos. E até mesmo decidir envolve vários sentimentos. Mesmo que às vezes você vá fazer algo para alguém, ou você não queira, mas o simples fato de você já não fazer algo para alguém já é uma forma de você amar. Quando você vê alguém, por exemplo, fazendo algo que você não concorde, por exemplo, se você já não falar daquela pessoa, você já está amando aquela pessoa. Se você já não criticá-lo ou levar para frente um tipo de conversa, já é uma forma de amor. Você já está escolhendo mortificar a sua carne e escolhendo obedecer a Deus e demonstrando amor pelaquela pessoa. Amar também é decidir orar. Às vezes a gente não pode fazer muito pela pessoa. Tem uma pessoa passando algum tipo de dificuldade. Ou às vezes a gente pode. Amar é uma atitude. Então, se você decidir ajudar, você pode ajudar? Então, Senhor, não adianta a gente orar para que Deus faça, porque a gente tem que fazer. O Senhor age naquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que nós podemos fazer, o Senhor não age, porque requer da nossa atitude.
Então, se você está orando por uma pessoa e você puder fazer algo por aquela pessoa, o Senhor não vai agir. Porque é você que tem que tomar a atitude de agir por na vida daquela pessoa, o Senhor usando você. Então, orar por alguém é uma atitude de amor. Se apenas você puder orar, você já está amando, você já está demonstrando que o Senhor é na sua vida, que o Senhor está agindo ali na sua vida. Então, irmãos, tem um versículo para finalizar que falou muito forte no meu coração, e ele é muito, 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 muito forte, que é lá em Tiago 4,17, que diz assim: se você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, não é simplesmente a gente manter no nosso canto quieto, sem fazer mal a ninguém. Mas se você sabe fazer o bem a alguém e você não faz, também está cometendo pecado. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que eu tenha expressado aquilo que o Senhor quis falar, e que Deus possa abençoar a vida das irmãs e dos irmãos, em nome de Jesus. Só agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém por essa palavra? É fácil amar? É, Aldeni? Não é. É fácil, irmão Ambrosio? É fácil, irmãs? Não é. Mas o que nós aprendemos essa noite? Que eu preciso amortecer a minha carne, eu preciso lutar. A carne diz: não, você não vai amar aquela pessoa, não. Olha. Mas Jesus fala: não, você tem que amar. E não é amar simplesmente ficar, não. É agir. Eu achei tão lindo esses dias, irmãos, falando sobre isso. A minha filha estava trabalhando e entrou uma pessoa lá bem, assim, que ela se preocupou. Ela nem conhece. E ela chegou e contou a história daquela pessoa. E eu vi dentro dela a vontade de ajudar aquela pessoa. Você não conhece a pessoa, mas simplesmente você decidiu amar aquela pessoa. Não é porque você amar quem você conhece, que está todo dia com você, passando a mão na sua cabeça, é bem facinho. Não é? Agora, eu amar aquele que às vezes me olha de canto, aquele que às vezes eu dou a paz do Senhor, mal responde. Não é fácil não, irmãos, mas para ir para o céu é necessário. É necessário que Deus nos ajude, que o Senhor nos dê graça para nós assim fazermos. Como a nossa irmã diz, nós não estamos aqui por estar. Não estamos aqui simplesmente para enfeitar esses bancos. Alguma coisa você pode fazer. Alguma coisa você pode fazer por alguém. Você não ouviu a irmã dizer nessa noite que às vezes alguém está do seu lado, é tão tímido. Às vezes a única coisa que ela precisa é que você converse. Às vezes, né, uma outra oportunidade, às vezes tem alguém do seu lado que ele fala muito. Eu já me deparei com pessoas que falam tanto que minha cabeça chega a doer. Eu falei pro Roberto, tô passando mal. Minha cabeça doeu. Mas eu entendi, irmã Marilza. Tudo que ela precisava, irmã, era que eu ouvisse ela. Ela falou. E depois ela falou: irmã, eu não deixei você falar nada. Eu disse: mas você já falou tudo. E aí eu vim embora e ela ficou satisfeita. Ela nem ficou sabendo que a minha cabeça ficou assim, ó. Mas cada um de nós podemos fazer isso. Às vezes é um abraço, né? E nós precisamos tomar muito cuidado, porque Jesus está às portas. Precisamos vigiar com a nossa boca, precisamos vigiar com os nossos pensamentos, com os nossos olhos, com as nossas atitudes, enfim, em tudo. Porque não é o meu tempo de crente que vai garantir a minha salvação. Tem muita gente que vai ser decepcionada. Os primeiros serão os derradeiros. Os derradeiros serão os...
Esses dias alguém, não me lembro se está aqui alguma das irmãs, que falou para mim, falou: irmã Eliana, o céu vai ser um céu de surpresa. Não sei quem foi você, irmã Eliette? Eu falei: vai mesmo. Pessoa que você acha que não vai estar lá, vai estar. Pessoa que você nem... E outras pessoas que você jurava que ia estar lá, não vai estar. Então, irmãos que estão aqui, né, os irmãos, as irmãs participando, a salvação ela é muito séria. A salvação ela é muito delicada. A salvação ela requer muito cuidado, muita vigilância. Não é apenas ser crente. Eu preciso ser crente, mas eu preciso obedecer. Obedecer o quê? Os mandamentos do Senhor. O Senhor diz que nós precisamos ser a testemunha dele na terra. E que testemunha eu estou sendo? Que testemunha que eu estou sendo para o meu vizinho, lá no meu trabalho? Eu estou testemunhando que verdadeiramente Jesus está na minha vida? Quando eu abro a minha boca para falar, eu estou testemunhando, né, irmã Mariana? Então é muito sério, irmãs. É muito sério. Que Deus abençoe. Gostaria de ouvir muito mais, mas o tempo é muito curto. Deus abençoe a todas nesta noite. Nós temos um ensaio. Vamos ouvir a chamada? Irmã Eliana, uma chamada.